Salve, salve, minha gente, mais um MedMídia no ar. Você já sabe, o MedMídia é uma iniciativa para falar da medicina real, a medicina que salva, a medicina que acolhe, a medicina que trata. Aqui não tem fake med, aqui não tem negócio de sorinho colorido, você não vai encontrar. Sinto muito, você está procurando, aliás, por que é que você está procurando? Vamos ter juízo, né? Não procure não, esse tipo de coisa não se procura. É ou não é, Cabito? Peguei você de surpresa? Pegou, tô aqui ajustando, apertando os botões, mas tá tudo certo mesmo. Maravilha, concordo. Obrigado por mais um episódio, viu, igualmente, Cabito? Vamos nessa. Bom demais ter você aqui. Igualmente. Minha gente, hoje... Aliás, antes de eu falar aqui, de chamar nosso convidado, eu vou pedir a você o seguinte: se o algoritmo trouxe você até aqui de forma orgânica, você tem uma forma de dizer que a gente é relevante e de que você quer ver esse tipo de conteúdo direto aí no YouTube. É você interagindo com esse conteúdo. Então, dê seu like se você acha que nós somos relevantes. Dê seu dislike se você acha que a gente não deve mais aparecer aqui, não, Cabito? Vale a pena também. Seja sincero. Seja sincero, e é uma forma de educar o seu algoritmo. Exato. E se você não é inscrito, faça isso agora, se inscreva, ative o sininho, aqueles corres todos que você já conhece. Isso aqui, eu acredito que a gente está fazendo também um trabalho de utilidade pública ao trazer informação de qualidade sobre medicina e sobre a sua saúde. Pois é. Então, dito isso, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Ele é cirurgião geral, especialista em cirurgia bariátrica. Foi nada menos do que o presidente, ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Eu tô aqui com uma fera, um pioneiro. Dr. Marcos Leão, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Prazer enorme estar aqui com essa outra fera aí da comunicação. Ah, que bondade, que bondade. É verdade. Me conte aí, quer dizer que você é um pioneiro mesmo. Você começa essa história da bariátrica aí que é uma cirurgia relativamente nova, né? Sim, sim. Na história da medicina. Sem dúvida, sim. E você estava desde o comecinho. A cirurgia bariátrica é nova. Basicamente, ela nasceu no ano que eu nasci, então vou dizer que é nova, né? Tem 59 anos a primeira cirurgia bariátrica, que foi em 1966. E ficou muito tempo numa penumbra. Durante muito tempo achavam que era um absurdo fazer cirurgia para tratar a obesidade, e várias técnicas diferentes que foram, digamos, ensaiando, sendo substituídas, até mais ou menos uns 30 anos, quando ela começou a se sedimentar e a ver realmente o valor dela para a população enquanto uma ferramenta para tratar a obesidade grave. E eu, em 1999... nós começamos as primeiras cirurgias bariátricas aqui em Salvador. Na verdade, foi a primeira que as pessoas não sabiam nem que existia. Não é dizer que foi... Ninguém sabia que existia. E foi uma grande dificuldade você implantar um conceito, trazer um conceito novo de uma doença que as pessoas mal entendiam como doença e muito menos uma doença cirurgicamente tratável. Na época, o pessoal queria saber era de mãe natureza. Queria saber era de fórmula X, fórmula Y, outro tipo de fake medicina. Talvez até menos nociva do que as de hoje, mas, enfim. Naquela época, eu era cirurgião, basicamente cirurgião geral. E em 1997, só para historiar, eu estava num congresso americano e lá eu vi um cidadão apresentando uma cirurgia por videolaparoscopia, que era já minha praia, era fazer cirurgia por vídeo, todo tipo de cirurgia por vídeo. E vi um cirurgião belga fazendo uma cirurgia que era muito parecida com uma área que eu atuava muito, que era a cirurgia de hérnia de hiato, de refluxo. Aí eu olhei, achei interessante aquele negócio, eu disse, rapaz, que cirurgia interessante, eu nem conhecia também, 97. E aí terminou a apresentação desse cirurgião, o Dr. Jacques Rimpens, um belga, e fui conversar com ele. E aí ele disse, olha, é uma especialidade que está solidificando, principalmente agora que a vídeo está chegando para a bariátrica, e acompanhe e tal, e que de repente você pode começar a fazer também. Aí eu voltei para Salvador, comecei a estudar um pouco mais, vi que existiam outras técnicas diferentes daquela que eu tinha assistido à cirurgia, porque a videolaparoscopia trouxe uma coisa interessante para a medicina, para a cirurgia. Antes da vídeo,
os cirurgiões chegavam e apresentavam slides, gráficos, dados, números, mas ninguém mostrava como fazia. E a videolaparoscopia passou a levar para os congressos, a levar para as sessões científicas a cirurgia em si. A cirurgia, toda vídeo é filmada, toda cirurgia é potencialmente gravável. E você edita, transforma a cirurgia em 10, 15 minutos e mostra. Bom, aí já separou, digamos, os homens dos meninos, porque muita gente dizia que fazia, mas na prática não era essa coisa toda. E aí foi assim que a gente começou a conhecer a cirurgia bariátrica, foi assim que a gente pulou da laparoscópica geral para uma subespecialidade da cirurgia, que é hoje o meu viver, que é a cirurgia bariátrica. E naquela época, quando eu voltei, comecei a estudar e tal, aí eu vi que tinha outras técnicas, fiquei esperando em compasso de espera, porque também era uma mudança muito grande. A obesidade é uma doença muito complexa. E nesse primeiro momento, quando eu conheci essa cirurgia, um amigo meu que estava comigo, que eu fui falar para ele que tinha gostado do que eu tinha visto, ele disse, rapaz, cuidado, esse negócio de cuidar de paciente obeso é muito complexo. São doentes muito graves, a maioria diabéticos, hipertensos, cheios de problemas, etc. Aí eu disse, vou ficar na minha, eu vou estudar e vou ver esse negócio. E aí, em 98, teve um evento em São Paulo, um congresso latino-americano, e aí houve um curso específico de cirurgia bariátrica, da coisa que estava começando no Brasil. Um núcleo de cirurgiões, a maioria provenientes da laparoscopia também, estava começando a ver as novas técnicas da época. E aí houve um curso, eu participei desse curso, vi as outras técnicas, rapaz, eu vou me meter nesse negócio aí. E aí fui fazer um curso na Áustria, em 98, um curso breve, que era mais de atualização para os métodos, né? Então você ficar imerso num serviço, vendo cirurgia de manhã e a parte teórica à tarde. Voltei em 98 mesmo. E aí fiquei depois aí trabalhando para arranjar um paciente, né? E aí, como é que as pessoas vão procurar uma coisa que elas não sabem que existe? Sim. E aí, nisso... Mas aí também não é mais fácil, de repente, através do serviço público? Olha, o serviço público, de uma maneira geral, no Brasil, ele é o último a iniciar as grandes tecnologias. Principalmente em cirurgia e em cirurgia avançada. Existe cirurgia robótica no SUS? No SUS, não. Existem algumas instituições, por exemplo, em São Paulo você tem o Einstein, ele tem algumas unidades de parcerias público-privadas que ele oferece serviço público, com as isenções todas que as filantropias permitem. E nesse serviço público tem um robô, que é mais para o treinamento dos jovens professores, dos residentes mais avançados, e termina oferecendo isso. Entendi. Mas, em geral, não. Como também, mesmo no serviço privado, a robótica ainda não é uma coisa em todas as especialidades enraigada, né? Porque a robótica é exatamente uma laparoscopia operada por um braço mecânico que você também tem de comandar. Então, o robô não faz nada sozinho. Você apenas transfere os seus movimentos para um braço mecânico no paciente. E qual a vantagem? Para algumas especialidades, para alguns procedimentos onde a área de atuação é muito estreita, você tem uma vantagem grande, porque o robô ele tem uma articulação diferente da pinça da laparoscopia. A pinça da laparoscopia tem movimentos mais retos e a pinça do robô ele tem uma articulação na ponta, porque ele, na verdade, não é uma pinça que você comanda normal, você comanda através de um joystick. Então, ele dá uma flexibilidade. Então, quando você vai trabalhar em cavidades muito restritas, e a cavidade pélvica, por exemplo, onde está a próstata, é muito apertada, ele oferece uma vantagem grande. Entendi. Para alguns procedimentos muito complexos também, em geral, assim, a câmera do robô tem uma qualidade melhor do que a qualidade das câmeras normais. Quando fazem anestesia para o robô, porque o paciente não pode se mexer em nada, a anestesia costuma ser melhor. Então, a anestesia é mais profunda, tem um cuidado maior para o paciente estar mais relaxado. Então, termina você tendo qualidades que não são inerentes ao robô em si, mas inerentes ao que você cerca para fazer a cirurgia pelo robô.
Na bariátrica, particularmente, é uma ferramenta que é muito boa para o cirurgião. Para o cirurgião é maravilhosa, porque poupa... A ergonomia da robótica é interessante. Você opera sentado, você opera com os braços numa posição bacana, as mãos, então é muito mais confortável. Na bariátrica, especialmente para quem não é muito alto, para quem é baixo, às vezes tem muita dificuldade. Os ombros ficam numa posição ruim, os cotovelos numa posição ruim. Altos como você, Altos, né? Eu, graças a Deus, estou quase 1,90 e isso terminou me favorecendo. Aham. Então, eu termino tendo uma altura de mesa, quando ela está toda baixa, excelente. Entendi. Quando ela não está, quando tem hospitais que não tem mesas muito flexíveis, você termina tendo de botar uma coisa para elevar. E até eu, que tenho quase 90, tenho de colocar, às vezes. Entendi. Uma pergunta ainda sobre robótica, eu sei que não é o objeto da nossa conversa, mas é uma curiosidade mesmo. Eu acho que não só eu, mas muita gente pensa assim, será que não tem risco no negócio de um robô desse? Um movimento involuntário do próprio robô, um bug no sistema, alguma coisa que ele dê uma puxada para um lado, uma coisa que seja... Porque, tipo assim, quando é você, a sua mão ali e tal, você tem aquele controle que é seu, né? Uhum. Mas quando você coloca um intermediário entre você e o paciente robotizado, né? E a gente, né, vê em filme, está acostumado a ver esse tipo de coisa, de uma revolta robótica. Não exatamente isso, mas não sei se está entendendo. Eu estou entendendo. Uma puxada muito forte. Os robôs hoje, eles ainda não têm nenhum sistema de inteligência que permita que eles executem comandos, pelo menos não, digamos, ainda na vigência médica, na prática médica. Tem alguns ensaios, trabalhos, protótipos, recentemente fizeram uma cirurgia com IA, digamos assim, obviamente no modelo animal, mas os robôs ainda não têm movimento autônomo. Mas, teoricamente, se você fizer um movimento que seja, digamos, brusco e, digamos, em direção a algum órgão e tal, você pode ter uma lesão. Assim como também você pode ter esse mesmo acidente se você fizer um movimento com as pinças normais. Mas existe uma calibragem do movimento do motor ou do robô, alguma coisa assim? Ele tem uma coisa boa, que é assim, se você tirar o olho do robô, porque o robô você opera sentado no console com os olhos no aparelho que você vê a imagem em 3D, que é uma outra coisa que adiciona qualidade na imagem. Se você tirar os olhos do console, em qualquer minuto trava todas as pinças. Olha. Entendeu? Então, você não pode fazer o negócio sem estar olhando. Teoricamente, se você não estiver olhando para um campo cirúrgico, uma cirurgia normal, e fizer algum movimento, você pode fazer alguma coisa. Agora, o robô tem alguma coisa assim, do tipo, que a gente chama de propriocepção, que é o tato, a percepção das coisas é somente visual, né? Se na laparoscopia você já tem uma perdazinha pela perda da tridimensionalidade, né? A tridimensionalidade você tem com 2 olhos. Quando você passa para uma câmera única, você tem uma visão bidimensional e então você perde um pouco de profundidade. E ainda tem um detalhe, que a laparoscopia ainda a imagem é invertida, né? Ainda tem... Não. Normalmente ela só fica invertida se você estiver olhando a câmera de frente para você. Se você estiver olhando no mesmo sentido da câmera, não é invertida, não. Só assim, os movimentos das pinças são movimento de báscula, mas é uma coisa tão automática que você se acostuma. Na verdade, eu digo sempre o seguinte, a laparoscopia você não aprende, você incorpora. Se você pegar, por exemplo, principalmente a gente em bariátrica, eu faço manobras, porque a gente faz cirurgia de vesícula, por exemplo. Cirurgia de vesícula, você corta, coagula, clipa e tal, não sei o que, você não tem grandes manobras de necessidade de habilidade muito grande. Mas na laparoscopia, não, a gente dá um bocado de ponto, a gente faz um bocado de coisa que requer muito mais habilidade. Se você pegar um negócio desse para um profissional, um médico, um cirurgião, que não está habituado com a laparoscopia, ele pode ser o melhor cirurgião do mundo, ele não vai conseguir dar 2 pontos. Porque essa coisa da laparoscopia requer realmente treinamento e habitualidade e você colocar as conexões.
sabe? É um videogame. Entendi. Eu, felizmente, eu joguei videogame. Eu peguei o começo do videogame. O Atari, né? O Atari. Eu gostava de jogar videogame. E esse negócio do videogame, isso só me ajudar de alguma maneira. Eu era bom naquilo, só me ajudar de alguma forma. E a laparoscopia, eu peguei o comecíssimo dela. Isso me ajudou muito. A primeira cirurgia laparoscópica no Brasil começou em 1990. Por um paulista, na verdade ele é húngaro, em São Paulo, com mais um outro paulista, que eu tive a sorte de conhecê-los ainda em 90 e em 91 começar a treinar com eles. Então, eu era recém-saído da residência, era um menino, tinha 25 anos. Então, eu comecei naquilo ali. Eu praticamente, quando eu fui para a medicina privada, eu praticamente não fiz nada aberto. Eu já fui metendo as caras na laparoscopia e me desenvolvendo na laparoscopia. E dei sorte também, que tive um pouco de ousadia, fui para alguns serviços fora e eu fui desenvolvendo progressivamente procedimentos de mais complexidade, até chegar num que é o máximo da complexidade, que é a cirurgia bariátrica. Tem poucos mais complexos do que ele. E voltando ao começo lá da bariátrica, então aí em 99, 98 eu fui, voltei, 99 eu consegui os primeiros pacientes. Uma colega minha de turma e outra uma paciente de Aracaju que eu tinha dado uma entrevista para Mário Kertz, que não me lembro como foi, acho que eu escrevi um artigo para o Jornal à Tarde na época. Mário Kertz leu, me convidou para uma entrevista na Bandeirantes na época. E aí começaram a surgir os pacientes e, graças a Deus, a coisa deslanchou. Só que aí a gente está falando de 1999, né? Vai fazer 26 anos. Como tudo de lá para cá evoluiu, a cirurgia bariátrica também mudou muito, né? Imagino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou fazer uma provocação aqui. Cirurgia bariátrica tem sentido ou está com os dias contados por conta de Ozempic, Mounjaro, etc.? Eu adoro essa pergunta. É uma pergunta recorrente. Não na verdade, a gente tem tido pouca oportunidade de responder a essa pergunta. Eu adoro quando eu vejo ela. A gente tem visto muito fake médico, muita gente propagando um conceito mais para captar pacientes, mais para enganar pessoas, do que propriamente para trazer uma mudança conceitual que vai servir para a saúde delas. Primeiro, entender o seguinte: a gente vive hoje numa população que mais ou menos 40% dela é obesa, certo? Omito, desculpe, 42% é a estatística americana. No Brasil é 25% de obesidade. Nós temos mais ou menos de obesidade grave, com indicação cirúrgica, cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. E a gente não opera nem 100 mil por ano. Então, a gente não opera nem 1% da população elegível. Tá? Estou falando de pacientes com obesidade grave. Então, tem um pool de pacientes enorme de obesidade muito grave que nenhuma dessas medicações tem a capacidade de resolver o problema. Segundo, tem uma coisa na bariátrica que é muito diferente dos medicamentos. Aí tem várias coisas diferentes. A primeira coisa é que a bariátrica é um remédio de dose única. E essa é a grande, digamos assim, problemática dos tratamentos clínicos de doenças como obesidade. As pessoas não entendem ainda que a obesidade é um problema de saúde, uma doença crônica. E por que é crônico? Porque uma vez que o indivíduo deflagra a obesidade, principalmente nas formas mais graves, você altera determinados sistemas que são responsáveis pelo controle da própria obesidade, do próprio peso. Então, tem uma área no sistema nervoso central chamada hipotálamo. No hipotálamo, você controla a fome, a saciedade, as preferências alimentares, o gasto energético, o depósito de gordura no corpo. Quando você atinge um determinado grau de obesidade, no corpo ficam diversas substâncias inflamatórias, moléculas que inflamam, e inflamam esse hipotálamo também. E o hipotálamo passa a ficar deficiente, não funciona direito. Muitas células, inclusive, morrem. E neurônios mortos não se regeneram nunca. Então, aquela área nunca fica boa, nem com cirurgia, nem com remédio, nem com nada. E aí, além dela, você tem o intestino também,
que é o maior órgão endócrino que a gente tem no corpo, que mais produz hormônios. Hormônios que têm diversas funções, entre elas regular fome e saciedade. E o intestino se comunica com o cérebro, com esse hipotálamo mandando informações. Com a inflamação do hipotálamo, o hipotálamo fica meio surdo para as informações do intestino. A cirurgia funciona melhor do que medicações, principalmente porque, primeiro, você desinflama muito, porque leva uma perda de peso muito grande. A perda de peso é 4, 5 vezes superior à média das boas medicações. E além da redução da inflamação, que melhora a escuta, digamos, do hipotálamo, você aumenta os sinais, porque a cirurgia bariátrica tem um conceito hoje que é uma cirurgia endócrina, uma cirurgia que manda sinais hormonais para o cérebro para fazer você não ter vontade de comer, para você parar de comer, para você não querer determinadas comidas. Isso mudou totalmente o conceito, que achava antes que era comer menos e absorver menos. Não é isso, na verdade. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta primeiro. Todo obeso, ele é um compulsivo? Não necessariamente. Nem todo obeso. Existem diversos perfis de obesidade. Nem todo obeso come muito. As pessoas ainda acham que a obesidade é uma coisa simplesmente, fecha a boca, coma menos e vá fazer exercício. Isso não vale para todo mundo. Para algumas pessoas isso funciona. Mas o que acontece, como eu estava falando, é a regulação disso. Uhum. Eu tenho pacientes que vão para um spa e ficam meses no spa e chega um determinado momento que não perdem nem uma grama, estão comendo 600 calorias por dia, fazem caminhada 2, 3 vezes por dia e não perdem peso. Porque o organismo, quando você altera esse hipotálamo, e quando o hipotálamo também reconhece que está tendo um aporte de energia pequeno, ele diminui o gasto calórico, ele aumenta a captação de qualquer coisinha que você coma para gerar reserva de energia, porque, na verdade, ele está tentando fazer você sobreviver. Nós somos sobreviventes. Nós somos uma espécie que foi selecionada para viver na fome, né? A gente é um bicho que é o mesmo bicho que está caminhando aqui há dezenas de milhares de anos, onde não tinha comida. Uhum. E a gente aprendeu a desenvolver comida, a fazer comida calórica, gostosa. Comida mais gostosa é calórica. Açúcar e gordura é o que dá mais sabor à comida, infelizmente. E a indústria alimentar aprendeu isso. E mete gordura, mete açúcar, e isso vicia, né? Uhum. Além da própria controle, também ainda tem um aspecto de recompensa, de vício. Mas, respondendo objetivamente, nem todo paciente que é obeso tem compulsão. Tem alguns que têm compulsão, tem alguns que apenas comem mais, gastam menos e têm um descontrole na regulação. Ou seja, tipo uma desordem metabólica. Tipo uma desordem metabólica. Né? Eu faço essa pergunta porque muita gente... Eu ouço, conversa de bar, né? Claro. Você sabe, eu não sou médico, mas sou paciente. Então, uma conversa recorrente de mesa de bar é tipo assim... A bariátrica, ela vai na consequência Sim. de uma compulsão. Porém, é comum trocar as compulsões. Então, a pessoa não consegue mais comer, mas ela vai começar a beber. Ou vai começar a descontar no sexo. Sim. Ou consumo e outras coisas mais. Isso é uma verdade ou uma verdade parcial? Isso acontece algumas vezes. Vamos lá. Esse é um mito que começou a ser propagado no início da cirurgia bariátrica por um grupo de psicólogas que tratavam de pessoas com compulsão alimentar. Uhum. E elas tinham um subgrupo de pacientes com compulsão alimentar que faziam cirurgia bariátrica, que muitos tinham múltiplas compulsões. Na verdade, de todas essas aí, a única que a gente tem um pouco mais de preocupação é com o álcool. Por exemplo, eu faço cirurgia bariátrica há 26 anos e eu não tenho pacientes que trocam a bariátrica por sexo, nunca vi isso. Não tem pacientes que trocam bariátrica por jogo, não tem pacientes que trocam bariátrica por cigarro, não tem pacientes que trocam a comida. Não existe essa troca de compulsão. E existem algumas pessoas que têm múltiplas compulsões.
Essa é uma pessoa compulsiva, ela tem compulsão por álcool, ela tem compulsão por cigarro, tem compulsão por jogo e por comida. A cirurgia vai diminuir a fome, ela vai emagrecer, mas não vai tratar as outras coisas. Para isso, é preciso tratamento multidisciplinar, é preciso o psiquiatra mesmo ali, o psicólogo e, no caso de compulsões mais graves, do psiquiatra mesmo agindo concomitantemente. Não adianta tratar a compulsão com o psiquiatra, que ele não vai emagrecer. Não adianta tratar a obesidade com o cirurgião bariátrico, que ele não vai ficar livre de todas as compulsões. Em relação ao álcool, aí tem um capítulo à parte. Quando a gente analisa as pessoas que, antes e depois da cirurgia, o número de pessoas com problemas com o álcool, problemas de uma maneira geral mais amplos, é ligeiramente superior após a cirurgia, mas ligeiramente. Porque muita gente que bebe antes da cirurgia deixa de beber ou passa a beber muito menos após a cirurgia bariátrica. Mas tem alguns que realmente ou bebem um pouco mais, ou bebem muito mais, ou simplesmente passam a ficar mais sensíveis ao álcool. Então, menos quantidade de álcool provoca efeitos mais potentes sobre embriaguez. Então, as pessoas bebem menos, mas ficam embriagadas mais facilmente. Se isso é recorrente, a pessoa termina ficando com dependência, ficando alcoólatra, etc. Isso acontece. Mas é um subgrupo muito pequeno das pessoas. A maioria não tem esse tipo de problema. O que é que a gente recomenda? Bom, se tem compulsão antes identificável, por isso que todo paciente passa por uma avaliação psicológica antes, a gente trata isso junto, antes e depois da cirurgia, e a gente faz os alertas. Né? Eu mesmo, eu não sou um cara muito de proibir, não. Eu sou extremamente liberal. Mas com álcool, eu digo, por favor, um ano sem colocar nenhum grau de gota de álcool na boca, que é o período que você está em restrição calórica, qualquer caloriazinha para você, seu organismo vai se agarrar, você está precisando se nutrir melhor nesse período. Então, é um ano sem beber nada. Se a pessoa gosta muito de beber, aí eu digo, olha, considere a possibilidade de você realmente ficar sem beber. Se a pessoa não gosta de beber, aí eu sou mais relaxado, porque esse não tem tanta tendência, entendeu? Entendi. Agora, essa coisa, né, que você... Eu me lembro também que tinha umas coisas que contavam, né? Você diminui o volume do estômago, mas a pessoa começa a dar um bypass nisso, a de alguma maneira, burlar, tomando milkshake, leite condensado, não sei o quê. Bater comida no liquidificador e botar para dentro, tal, não sei o quê. Isso é também uma verdade? Ou, de repente, era uma coisa que existia nas primeiras cirurgias? Que eu também quero conversar com você sobre se tem mudado muito as técnicas, né? Eu me lembro que tinha Scopinar ou não sei o quê. Sim. Minha irmã fez bariátrica. Ah, sua irmã fez bariátrica? Por isso eu sei algumas coisinhas assim. E ela fez Scopinar? Não foi Scopinar, não. Ainda bem. Me fala aí o nome das outras. Você tem bypass, que é o Capella, antigamente chamava de Capella, acho que que era mais tradicional. Se ela tem muito tempo, provavelmente fez um... Capella. Capella é um bypass com a utilização de um anel de silicone ao redor do estômago. No começo da cirurgia bariátrica era a técnica mais utilizada. Eu não comecei pelo bypass, pela Capella. Eu comecei pela banda gástrica, que é uma cirurgia que é mais nova, mas na época hoje já é mais velha, mas na época era mais nova. Que era colocar simplesmente um anel. Essas cirurgias que envolvem a colocação de anéis, extrema restrição, termina fazendo com que o paciente tenha dificuldade de comer. Não tem tanto essa questão hormonal. Porque para que haja, digamos assim, a saciedade, é necessário que tenha comida chegando no final do intestino delgado. O intestino delgado tem mais ou menos 7 metros. Os 2 últimos metros produzem alguns hormônios que são muito interessantes para lhe dar saciedade. Um deles é o que a gente chama de GLP-1, que tem o Ozempic, o Mounjaro e tal, que são análogos desse hormônio. Quando chega a comida ali, essa área do organismo, essa área do intestino, produz esses hormônios e isso vai para o cérebro, vai para o hipotálamo, vai para o pâncreas e diz, produz insulina, pare de comer, fique saciado, gaste energia, e aí você emagrece. Quando a gente faz restrição, e as cirurgias que evitavam de comer, você termina, na verdade, enchendo o estômago, a pessoa fica com dificuldade para comer, mas não estimula esse intestino.
E isso faz com que a pessoa, de certa forma, fique um pouco frustrada, às vezes termine caminhando para isso que você falou, de liquidificar a comida, etc. E aí, tem dois tipos de efeitos que isso pode ter. Tem pessoas que são mais sensíveis e que esses líquidos, quando são hipercalóricos, por exemplo, o milkshake, leite condensado, etc., ela toma porque passa mais fácil, isso provoca no organismo uma reação, um dumping, que é um efeito desagradável, um efeito colateral que, de certa forma, é bem-vindo, porque ele inibe a pessoa de fazer essa prática que contribui para ganhar peso. Inclusive, isso era legal, você explicar o que é o dumping, porque Sim. quando você vê, eu já vi pessoa com dumping, parece que a pessoa vai embarcar. Vai morrer, Então, o que é o dumping exatamente? Porque é assustador a pessoa com dumping. O dumping tem vários mecanismos, mas o principal, vamos dizer o seguinte, esse GLP-1, esse hormônio, ele estimula a produção de insulina. E quando cai açúcar, principalmente, ou coisa muito gordurosa, nessa região, que produz uma secreção grande desse GLP-1, como se fosse uma dose gigante de Ozempic, esse GLP-1 vai no pâncreas e manda o pâncreas produzir insulina. E a insulina vai e baixa o açúcar muito rapidamente. E aí aquele mal-estar, aquela sudorese, aquela coisa, na verdade, o açúcar da pessoa baixando e ela tendo uma hipoglicemia secundária a um aumento da ingesta de açúcar. É uma coisa paradoxal, inclusive chama hiperinsulinemia paradoxal. E pode dar alguma coisa mesmo ou é só Pode, sensação? não, você pode ter perda de consciência. Você pode cair e ter um desmaio, né? Então, é um mal-estar e varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não tem dumping nenhum, isso é muito individual. Essa pessoa que não tem dumping nenhum, se tiver uma dieta assim e não se tratar, digamos assim, no sentido mais amplo da palavra, ela não vai ter uma boa resposta. Entendi. Se ela tiver uma resposta exagerada, qualquer coisinha, ela vai passar mal, ou ela se adapta, ou ela vive passando mal. E eu tenho pessoas na minha família, eu operei um bocadinho na minha família. Já pode Foi falar. mesmo? Inclusive Kika, você conhece Kika? Eu sei, ela me contou. Kika, eu contou. operei Kika há 21 anos. Kika é uma que Kika é minha mulher, porque vocês não estão vendo, Kika é minha esposa. Já conheci a magrinha. Já conheceu a Magela. Ela operou tem 21 anos. Olha só. Qual foi a técnica dela? Ela fez um bypass com anel, que depois de um tempo a gente tirou o anel. Ah, é? É. E por quê? O anel dela migrou. Migrou para dentro do estômago, teve uma reação, foi para dentro do estômago, por endoscopia foi e tirou. E aí ela já então ela não está mais operada. Não, assim. tá porque o anel, como eu te falei, ele nesse caso do bypass, é um bypass com anel. O anel era um plus. O bypass foi feito, continua vigindo aí igual a todo mundo. Uhum. E ela tinha, além disso, tinha um anel que não funcionou muito. O anel não tinha muita função nela. Entendi. Porque ela tem muito esse efeito que a gente chama efeito incretínico, efeito dos hormônios. E ela, por exemplo, é super sensível. Ela não pode comer nada de doce. Uma sobremesinha, ela vai comer uma colherzinha de chá. Já eu também, aí eu vou dizer para você, você sabe, eu também sou operado. Eu também não sabia disso, não. Eu também fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia há 10 anos. E eu fiz num cenário que é um cenário que é hoje a tendência da cirurgia bariátrica. Que eu, antes conversando em off aqui, eu falei que é a cirurgia metabólica. O que é cirurgia metabólica? O que é cirurgia bariátrica? Você ouve falar nisso o tempo todo. Cirurgia metabólica é quando o objetivo da cirurgia não é tanto o peso, é mais o controle metabólico. E metabólico a gente se refere normalmente ao diabetes. E eu, há 12 anos atrás, tive um diagnóstico de diabetes. E já um diabetes punk. Já um diabetes que minha glicemia chegou a 500. Caramba. Tomei insulina, fiquei tomando remédios injetáveis um tempo. E eu também tinha muito refluxo. E eu não era muito pesado. Eu tinha 110 quilos, eu tenho 1,88 m, dava um índice de massa corporal de 31, obesidade leve. E 2 anos depois, o açúcar não estava nem dos piores, mas eu tinha muito refluxo também. Eu disse, quer saber? Eu já estava com Kika, eu vou operar. Kika tinha, acho que 10 anos de operado. E eu operei Kika, operei meus 2 irmãos, operei os 3 irmãos de Kika.
E eu operei 5 mil pacientes. Eu digo, rapaz, eu vou operar todo mundo, eu vou me operar também. O que é bom para eles é bom para mim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque desde então eu nunca mais precisei tomar uma gota de remédio para diabetes. Melhorei a pressão, melhorei o colesterol, melhorei o refluxo, não tomo mais refluxo. Eu tinha refluxo desde 20 anos de idade. E aí melhorou minha saúde, eu perdi 20 quilos, que era o que eu queria perder mesmo. Não precisava perder muito. Recuperei uns 3, hoje estou com peso que eu estou super satisfeito. E, principalmente, eu estou com 10 anos a menos de diabetes. 10 anos a menos de diabetes. Como assim 10 anos a menos de diabetes? Se eu não tivesse operado, eu estaria diabético há 10 anos. Como eu não tenho, meu açúcar é totalmente normal, minha glicária é totalmente normal, meus exames são totalmente normais, eu estou sem diabetes há 10 anos. Entendi. E 10 anos de diabetes significa um risco cardiovascular gigantesco. Porque o que a gente busca não é só emagrecer ou perder peso, e até mesmo algumas pessoas que não emagrecem tanto, mas tem uma melhoria de saúde. Estamos falando de saúde mesmo comprovada cientificamente, com estudos que mostram o quê? Quando você compara pessoas que foram operadas com pessoas que não foram operadas e têm obesidade grave, não estou fazendo apologia à cirurgia para pessoas que estão aqui, que não têm indicação, que estão levinhas, que estão com a gordurinha localizada, nada disso. Estou falando de pessoas que têm obesidade séria, obesidade grave, que é índice de massa corporal maior que 35 ou índice de massa corporal maior que 40. E essas pessoas têm um risco de morrer, literalmente morrer, por doença cardiovascular em torno de 50% maior. Caramba, é muita coisa. E aí, mas essas novas medicações, voltando àquela sua primeira pergunta, as novas medicações melhoraram também esse risco cardiovascular em 30%. Dão uma perda de peso nos estudos científicos de 15%, 10% a 15%. E cirurgia bariátrica dá 30%, 40% de perda de peso de uma dose única. O grande lance das medicações em relação à cirurgia bariátrica, como eu falei, a cirurgia bariátrica é uma dose única. O medicamento você tem que tomar todo dia, ou toda semana, se for o caso. E um grande problema que a gente vê todos os tratamentos, todos os estudos que tem aí sobre diabetes, eu tive de estudar muito diabetes para, inclusive, enfrentar, porque esse confronto com esses fake médicos, só não dá para ser melhor porque a gente não tem a oportunidade de debater. Mas eu tive a oportunidade de debater com grandes médicos, grandes endocrinologistas que conhecem muito medicina e que têm também seus conceitos e suas ideias. E o grande lance é que, primeiro, os hormônios que a cirurgia bariátrica melhora são injetados na hora da refeição. Não são injetados uma vez por semana no subcutâneo. Eles são injetados lá no intestino, na veia porta, vai direto no fígado, no pâncreas. E é dose dependente. Se eu como mais, injeta mais. Se eu como menos, injeta menos. Ele não vai acabar nunca. É uma dose que vai permitir que esses hormônios fiquem sendo reproduzidos sempre. O hormônio que você compra, você tem de tomar. Você tem de passar na farmácia para comprar, lembrar. Você tem de querer comprar, aceitar a doença. Você tem de poder pagar. E, convenhamos, a média de tratamento dessas doenças aí de custo é de torno de R$2.000 por mês, que é mais ou menos a renda per capita do brasileiro hoje. 1% do brasileiro mais rico ganha R$10.000. Quem pode pagar R$2.000 por remédio? 20% de sua renda só num remédio que você vai ter que adotar aí pela vida inteira. Então, né? Cirurgia bariátrica, remédio vai substituir cirurgia bariátrica? Impossível, porque as pessoas não têm essa possibilidade de pagar e o remédio não tem essa possibilidade de tratar de forma tão potente. A gente viu aí, além disso, né, as medicações ainda estão muito recentes. Saiu um estudo agora, por exemplo, comparando Ozempic, Mounjaro e cirurgia bariátrica, com 1, 2 e 3 anos. Com 2 anos, que é o que tem Ozempic e Mounjaro, a cirurgia bariátrica foi 6 vezes mais potente. 26%, 27% de perda de peso contra 5%, 6% das medicações. Com 3 anos, nem tem estudo de 3 anos de Mounjaro comparando com cirurgia bariátrica nem com nada. E com o Ozempic dava 5 anos, dava 5%, 5 vezes menos. Então, o que a gente vê das grandes medicações é que elas ainda não têm mundo real suficiente para ter
pujança toda que alguns influencers querem passar. Além disso, o quê? A gente, na história, quando eu comecei cirurgia bariátrica, em 99, estava lançando o Xenical. Foi no mesmo ano que lançou o Xenical. Eu lembro disso. Eu lembro do Xenical. Que foi uma febre, né? Foi uma também. febre. Tudo foi febre. Você pegar a capa da Veja da época, curou a obesidade naquele ano. Entendeu? E dava uma diarreia danada. Não, diarreia danada, um bocado de acidente, um bocado de pundenorex aí, né? A pessoa achava que era, quando ia ver, estava toda... Que pegadinha. Pegadinha, enfim. Eu vi o Xenical chegar com uma grande promessa e, infelizmente, não serviu. Aí depois teve a sibutramina. Antes disso já tinha as anfetaminas, né, que já tinham extinguido, né? Já estava se extinguindo, hoje estão praticamente proibidas. Aí depois veio a sibutramina, que também parecia que era um negócio interessantíssimo, que é uma medicação que, quando foram ver nos estudos, os americanos detonaram porque ela aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de infarto, derrame, porque aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, tem uma utilidade, principalmente em pessoas mais jovens, que não têm ainda a doença cardiovascular, mas potência também pequena. Certo. Já foi restritíssimo, chegou a ficar fora de uso no mercado, depois voltaram com uma série de restrições muito pouco utilizada. Tem uma medicação que foi praga nos Estados Unidos e depois foi retirada porque dava doença valvular cardíaca, que era uma combinação de duas medicações, chamado de esquema FENFEN. Aí depois veio, não sei se você lembra disso, a droga da barriga, que vai diminuir a barriguinha. Claro, aquelas injeções. O Rimonaban. Que o nome era o que mesmo, meu Deus? Me diga aí. Esqueci o nome do comercial. Era o Rimonaban. Tinha um nome aí que... Nossa, foi uma febre também. Uma febre. A canetinha também, e que queimava queimava a gordura ali local, não é isso? Diz que queimava a gordura da barriga. É isso. É isso, Que a injeção onde você aplicava, queimava ali as células, sei lá o quê, e, enfim, ia emagrecendo. Pô, você lembra disso? Quem estiver assistindo, coloca o nome aqui, por favor. Rimonaban. Mas Rimonaban... É o nome da droga, Rimona. Isso, o nome do remédio eu me esqueci. Que o nome comercial foi o que ficou bem... Eu me esqueci o nome comercial, eu nunca cheguei a nem a usar. Uhum. E ela foi retirada, não demorou muito. Mas essa parece que teve algum efeito suicídio, ruim, né? Foi, ela aumentou o risco de suicídio, por isso que foi proibida. Tem outras drogas nos Estados Unidos que foram utilizadas que também aumentaram o risco de doença cardiovascular, aumentaram algumas formas de câncer e foram substituídas. Uhum. Então, entre os estudos científicos que são muito bem feitos e mostram potenciais benefícios, e a utilização no mundo real, tem uma distância grande. Agora, tem uma questão, doutor. Eu entendo tudo o que você está falando e também compreendo que a bariátrica, ou agora a cirurgia metabólica, ela já tem estrada, né? Então, você tem histórico. Sim. E vocês tiveram tempo de aperfeiçoá-la e tudo mais, mudando determinados métodos e tudo. Mas quando você fala é um remédio de dose única, isso, por exemplo, se eu fosse obeso, eu teria um certo pé atrás com essa questão de ser dose única. Uhum. E tipo assim, e se algumas coisas, né, que são definitivas, me causarem algum mal? Por exemplo, né, existe a questão de uma perda vitamínica, né, com a cirurgia. Outra coisa que eu vi acontecer com alguns amigos foi uma perda acelerada de peso e que a sensação que nos dava era que aquela pessoa ia acabar sumindo, tipo assim, não ia conseguir parar de emagrecer, né? Tudo bem, de repente são cirurgias mal feitas ou alguma coisa nesse sentido. E outras pessoas relataram desconforto nas fezes. Então, tipo, causando até uma questão social. Sim. De ir ao banheiro porque tinha um cheiro muito forte, etc. Né? Então, andava com aquele fricô e quando eu estava na casa de alguém não tinha coragem de ir. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Essas coisas vêm mudando ao longo do tempo? São coisas que dependem da técnica utilizada? Como é isso? Ambos. Se eu me perder na resposta, você
tem de tudo um pouco do que você falou aí. Deixa eu começar aqui primeiro em relação a efeitos colaterais. Tá? E aí existem cirurgias que são mais, digamos, drásticas, falando assim, e que tem mais efeitos colaterais sobre, por exemplo, o intestino, que não absorve tantos nutrientes e chega mais alimento no final do intestino. E isso provoca supercrescimento bacteriano e pior odor nas fezes. Isso acontece com algumas cirurgias e algumas pessoas. Isso tem controle? Isso tem controle, isso tem tratamento, isso tem controle tanto da dieta, né, alguns aspectos da dieta, quanto com medicações que melhoram isso. Mas tem algumas coisas que são inerentes a algumas técnicas específicas. No começo da conversa, a gente falou de uma cirurgia chamada Scopinaro, por exemplo, que essa tem isso muito potente. Que você corta um bom pedaço. A gente desvia, né? Não esqueça que a gente desvia. O desvio é grande. Certo. Você, em vez de ter 7... Você ignora uma parte do intestino. Uma parte do intestino. Você pula 3 metros de intestino. Quando você pula, você, além de levar mais comida no final, e essa mais comida no final termina virando substrato para as bactérias que habitam o final. E são elas que produzem o mau cheiro, na verdade, a gente não é ela. A culpa é dela. Ela. Então, se alguém for pego aí, diz, a culpa não é minha, é da bactéria que tá lá. Mas, enfim, quando chega muita comida lá, você tem mais odor desagradável. Sim. Porque não deu tempo do intestino depurar. Exato. E, ao mesmo tempo, você também absorve menos nutrientes, como você falou. Tanto os maus nutrientes, gordura, açúcar, amido, quanto os bons nutrientes, ferro, cálcio, vitamina D, vitamina B, etc. Isso tudo você tem de trabalhar para que a cirurgia ela tenha um balanço adequado, para não ser nem pouco efetiva, nem muito efetiva e, ao mesmo tempo, muito drástica com relação a isso. Em relação aos nutrientes, quase todos você compensa com suplementação e não é nada demais. Com relação ao intestino, algumas pessoas você tem de utilizar algumas medicações, utilizar alguns artifícios, etc. E aí também, eu digo sempre o seguinte, às vezes tratar uma doença significa fazer uma escolha. Que tipo de problema você quer enfrentar? Você quer enfrentar uma deficiência de ferro, que você suplementa o ferro, se for homem, mal precisa. Se for mulher, você suspende a menstruação e ela já quase não tem problema. Mas a paciente que faz um bypass, por exemplo, que é uma das cirurgias que eu mais faço, ela diminui a absorção de ferro. Se ela não menstruar, dificilmente ela vai ter problema, mas eventualmente até pode ter. E aí você faz uma suplementação oral, que eventualmente também pode não ser suficiente. Você faz uma injeção de ferro a cada 2 anos e fica ok. Isso é uma escolha que você vai fazer na contrapartida de uma outra, que é tratar diabetes, que é tratar doença articular, que é tratar dor, que é tratar apneia do sono, que é tratar hipertensão, que é refluxo, que é o peso do peso, o peso da obesidade. Então, às vezes, você se livrar de uma doença grave lhe traz algumas coisas. Então, quando eu falo a coisa da dose única, eu estou falando a dose única do remédio, mas que não necessita que o tratamento acabou com a dose única. Significa que eu administrei uma vez. E, na verdade, também eu administrei uma vez, mas não necessariamente em todas as pessoas é uma única vez. Pode ser necessário, em algumas pessoas, anos depois, fazer uma nova cirurgia. E aí, por exemplo, como eu comecei com uma técnica que hoje praticamente não se faz mais, há 25 anos, era uma técnica mais simples, era uma técnica basicamente restritiva. Colocava um anel. Com o passar do tempo, muitas pessoas foram bem, mas algumas foram recuperando peso, tendo alguns efeitos que não foram legais, refluxo e tal. E aí a gente fez um novo procedimento e, digamos, corrigiu isso. Isso não quer dizer que a cirurgia bariátrica não possa, digamos, falhar, não possa precisar de uma revisão futura, entendeu? E, principalmente, que ela não dependa também de alguns aspectos do indivíduo. O fato de eu dar um remédio numa única dose não quer dizer que eu não precise estar fazendo controles. Como, por exemplo, eu comparo muito com a cirurgia oncológica.
A cirurgia oncológica, você tem um indivíduo com um tumor, determinado tipo, você faz uma cirurgia, eventualmente você trata antes e depois faz uma cirurgia, e depois você tem que ficar fazendo acompanhamento. Eventualmente uma quimioterapia, que eventualmente pode durar até a vida toda. Mas você está tratando uma doença que prejudicaria a sua qualidade de vida e que lhe traria uma mortalidade mais precoce. Entendi. Deixa eu ver o que foi mais que você falou. Não, déficit vitamínico foi a questão, você respondeu da questão das fezes, a questão de emagrecimento. O emagrecimento exagerado, você falou. Isso. Olha, isso é muito incomum, viu? Para ser sincero com você, é que às vezes a gente se acostuma a ver uma pessoa com obesidade e aí a gente olha para ela e está acostumado a ver daquele jeito. De repente você não a vê durante 6 meses. Ela fez uma cirurgia bariátrica, ela era muito obesa, ela emagreceu 40 quilos. Nossa, você tem a impressão que a pessoa está doente, porque o que a gente aprendeu que o que adoece é doença. O que emagrece. Desculpe, o que emagrece é doença. Então, eu tenho um amigo que, por exemplo, é engraçado esse meu amigo, que ele é uma pessoa bem conhecida até, e ele teve no meu consultório há muitos anos atrás para operar e não quis operar. Depois ele emagreceu, na verdade ele foi para o spa e tal, emagreceu pra caramba, fez cirurgia plástica para tirar a pele e tal. E eu disse, rapaz, você operou. Ele disse, não operei não. Eu digo, eu vou dizer para todo mundo que eu te operei. Porque é melhor todo mundo achar que você operou do que você achar que você teve câncer ou está com AIDS, viu? Porque as 3 coisas que emagrecem são isso aí, cirurgia bariátrica, câncer e AIDS. Aí ele disse assim, não tive nenhuma das 3, não. Brincadeira, claro que existem algumas pessoas que emagrecem por outras maneiras, que viram a chave, que mudam a dieta, fazem atividade física de forma intensa, usam as medicações de forma correta e emagrecem. Quando eu falo eu estou falando de uma maneira geral. Uhum. Porque a gente não trata ninguém para ficar nos 10% das pessoas que a gente trata. E os tratamentos mais conservadores conseguem resolver o problema em 10%. A gente é o contrário, enquanto cirurgião bariátrico. A gente resolve 90%. Tem 10% que a gente não resolve também. Uhum. Tem 10% que vai operar e vai engordar tudo de novo e vai ficar numa bola de neve. E como uma cirurgia oncológica, que foi a comparação que eu fiz, eventualmente pode precisar de uma nova cirurgia. Por exemplo, Kika tem uma irmã que eu operei em 2000, 2001, emagreceu, 10 anos depois eu operei de novo, mudei a técnica e está magra. Eu tenho vários pacientes assim. Uhum. Isso faz parte do jogo do tratamento de doenças crônicas, de doenças graves, que você, às vezes, não consegue resolver com uma tacada só. A cirurgia, alguma delas como é que se diz? Reversível? Sim, boa pergunta. A maioria das cirurgias é reversível. E assim, falando de evolução, que você já me perguntou atrás também, no começo nós tínhamos poucas técnicas. E a própria medicina bariátrica foi se incumbindo de eliminar algumas delas. Uma delas foi a do anel, que eu te falei, que ninguém faz mais no mundo. A outra foi o que a gente falou também de Scopinaro, que era uma que tinha isso muito desabsortiva, com muitos efeitos colaterais, e a gente eliminou. E a gente eliminou essas cirurgias porque a gente entendeu melhor os princípios. No começo, as cirurgias eram divididas em restritivas e desabsortivas. Ou seja, você impedia o cara de comer ou você fazia que não absorvesse direito. E depois a gente viu que não era nada disso. A gente estava atirando no que via e acertando no que não via, que era justamente a estimulação hormonal do intestino. E hoje você tem, primeiro, um leque maior de opções. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina aprovou novas técnicas cirúrgicas, algumas mais potentes até, e são mais potentes, principalmente para diabetes, e menos desabsortivas, que elas combinam alguns princípios interessantes. Elas servem para algumas pessoas que são muito graves. Nós temos hoje a cirurgia que mais faz no mundo, não tem desvio nenhum, que é a gastrectomia vertical, só mexe no estômago. Então, não tem alteração vitamínica, não tem alteração nas fezes, não tem aumento na absorção de álcool. É uma cirurgia mais simples, que é ótima para quem não tem muito peso, tem obesidade ainda grave, mas não é extrema. Quem não tem diabetes grave, que não tem refluxo importante. Então, a gente tem hoje um cenário
que, bem conduzido, bem acompanhado e bem educado, você lida bem com isso e tem uma boa relação custo-benefício. Massa, massa. Ó, eu tenho uma última pergunta para você, que a gente está chegando aqui no nosso horário, mas antes eu vou falar aqui, Cabito, de nosso querido patrocinador, Uranus 2. Eu preciso agradecer a Pedrinho Dourado aqui por acreditar nessa iniciativa de conteúdo inovadora, sim, por que não? Um podcast que traz a medicina real, porque vou te falar, viu, doutor, o que tem hoje na comunicação de fake med não é brincadeira, né? Então, assim, em termos de conteúdo, tá espalhado. A medicina real tá um pouco recuada no quesito comunicação em relação à galera das fake med. São barulhentos. São barulhentos. Botam mais a cara na tela, sabe como é? Não tem compromisso com verdade, não tem compromisso com ciência, falam o que querem E aí as redes sociais são um campo fértil, né? Mas eu gostei que agora o CREMEB está começando, o Conselho Federal de Medicina está começando a agir. Já chamou alguns aí e eu acredito que... Puxando a orelha. Eu acredito que vai acabar diminuindo um pouquinho. Não sei se é o suficiente, mas... Eu ia dizer que estão pegando eles de calça curta, porque não sei se você viu, as calças são curtas, não sei se você percebeu o estilão. O estilão. Ave Maria, sunga, sem camisa, pelo amor de Deus. Eu não consigo essas coisas médicas, não. Dancinha. Ave Maria. Deixa eu ficar quieto, porque se deixar também eu saio falando. Mas deixa eu agradecer aqui a Pedrinho Dourado e toda a equipe da Uranus 2 por apoiarem o nosso MedMídia. E a gente tem aqui, por exemplo, já que a gente está falando de revolução na medicina, existe uma revolução acontecendo também na comunicação visual e que está sendo capitaneada aí pela Uranus 2. Cabito, dá uma geral para a gente mostrar aqui o nosso estúdio. Vocês vão ver soluções para esse cenário aqui que são revolucionárias. E eu estou falando de uma máquina que a Uranus tem, e só ela tem, de impressão direta no PVC. E por que isso é revolucionário? Porque antigamente a impressão era feita num adesivo autocolante e era colado na chapa. Além de você ter coisas como bolhas, pequenas bolhas e tal, a própria tensão do adesivo fazia a chapa empenar. E isso era um efeito colateral muito comum. Eu que sou publicitário, vivi esse período. Agora não, a impressão é feita direto na chapa, ela não empena, é em alta resolução e você tem soluções aí definitivas para vários fins, inclusive cenários de podcast ou decoração de sua casa, por exemplo. Então, queria mandar um abraço para a galera da Uranus e dizer que vocês moram no coração do MedMídia, viu? Valeu, galera. Um beijo para vocês. E minha última pergunta é a seguinte. O que você diria, doutor Marcos, para as pessoas que querem, né? Ela não tem o índice de massa suficiente para fazer uma bariátrica e ela começa a se sabotar, comer loucamente para poder chegar no índice para ser elegível a uma cirurgia bariátrica. Eu acho que isso é importante. Isso acontece. Na verdade, o que acontece muitas vezes é pela questão da regulação e da cobertura pelo plano de saúde. Tipo assim, a pessoa não está vendo nenhuma luz no fim do túnel naquele caminho que ela está tomando e diz, bom, eu estou no segundo andar, o prédio está pegando fogo, ao invés de eu descer a escada aqui, eu vou subir para o terceiro, que lá tem um helicóptero para eu pegar. É mais ou menos assim. Eu acho que a obesidade ela tem que ser tratada o mais precocemente possível. E quando você trata ela o mais cedo possível, você consegue utilizar as ferramentas menos drásticas. No caso, o básico meu amigo, não tem jeito, diminuir a ingesta de alimentos ultraprocessados, diminuir açúcar, diminuir amido. Eu digo sempre que os pós-brancos são os grandes vilões da modernidade. É açúcar, sal em excesso, farinha de trigo em excesso, e cocaína, e todas essas coisas brancas aí em pó não fazem bem. Então,
Mas farinha de tapioca pode, né? Farinha de tapioca, não um pouquinho. Farinha de mandioca. Não, farinha de mandioca, tapioca. claro. Farinha de mandioca, eu não como farinha de feijão sem farinha. Não, É isso, eu não esqueça, como. não existe. E também de manhã uma mandioca, porque tudo isso é pó branco. Claro. Esses estão liberados. Não, esses são mais grossinhos, não tem problema. Estou falando aqueles fininhos. Refinado. Refinado. Na verdade é isso mesmo, é o ultra refinado. É açúcar, mais especificamente açúcar e farinha de trigo. Isso que acaba com a saúde da gente, que provoca diabetes, hipertensão, colesterol, doença cardiovascular. Então, e mais. E tem muita gente que acha que a atividade física vai resolver o problema e pode comer o que quiser. Não, gente. A atividade física é fundamental. Musculação para carregar você para a vida toda, atividade aeróbica para melhorar o coração, para melhorar o sistema cardiovascular e ajudar a queimar um pouco mais de energia. Mas se não fizer uma reeducação alimentar, se não mudar a dieta, não incluir fibras, não incluir frutas, verduras e legumes, carnes magras, você vai chegar lá. Se for no começo, você consegue reverter isso. Não chega até a cirurgia. Eu não preciso que ninguém chegue até a cirurgia. Eu não quero fazer apologia da cirurgia para pessoas que não precisam. Não é isso. Eu gosto de fazer prevenção, de mostrar às pessoas, mas é muito difícil. E para tratar a obesidade, tem de ser no começo. Para quem está no começo, essas novas medicações aí, os análogos estão chegando aí, ótimas. O próprio Ozempic, o Mounjaro, a liraglutida, que é o Saxenda, são medicações excelentes para quem tem um excesso de peso ou obesidade mais leve e podem tratar. Vem aí agora a liraglutida, que é o Saxenda genérico, que foi quebrada a patente, já dá uma ajuda, é uma dose diária, não vai ser um milagre, e não espere milagre, assim como a cirurgia também não é milagre, mas você tem alternativas. Mas passa por isso, por mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, entender que todo mundo tem direito a um dia ou outro de comer o que quiser, mas o dia a dia tem de ser controlado, o dia a dia tem de evitar. E só para pegar o gancho na Urano, no seu patrocinador, mandar um abraço também para Pedro, meu amigo. Pedro é primo de meu sócio, Heitor Povas. E a gente faz muito trabalho com a Uranus também. A Uranus é espetacular. Ah, são incríveis, são incríveis. A mensagem que você deixa no final eu acho interessante, né? O cirurgião não é um operador de milagres, né? Sem dúvida. Ele precisa também desse trabalho em conjunto com o paciente, essa conscientização, né? E é um trabalho a 4 mãos, às vezes muito mais, né? Por causa é uma questão multidisciplinar, né? Tratar a obesidade. Mas vou te falar que adorei a nossa conversa, gostei demais de te conhecer pessoalmente, viu? E sabendo que você é também um bastião aí da medicina raiz, a medicina que acolhe, que trata, né? Baseado em evidência. Então, muito obrigado por você passar pelo MedMedia. Prazer enorme. Já sigo o Pedro há muito tempo e adoro seus conteúdos. Obrigado. É uma honra para mim estar aqui com você. Eu te espero mais vezes aqui, viu? Pra gente conversar. Prazer. Já sabe o caminho, não sabe? Pertinho de casa, inclusive. Tá no seu quintal, não é isso? Pois é. Que coisa boa. Valeu. Show. Minha gente, você que nos assistiu, primeiro, Cabito, obrigado. Obrigado mais uma vez, não canso de agradecer aí sua visão de podcast, o seu empenho nesse trabalho, né? Toda essa sua entrega é muito importante para fazer do MedMedia o que ele vem, né, crescendo e sendo assistido por tanta gente, pacientes, médicos, estudantes de medicina. Eu sei que a gente tem tido uma boa audiência também nas universidades, então a gente está sendo, Cabito, indicado nas salas de aula. Que negócio bacana. Maravilha. Não é legal? Conteúdo de qualidade, gente séria, falando medicina com embasamento, né? Isso deixa a gente super feliz. Então, minha gente, obrigado. Não se esqueçam, para apoiar um projeto como o nosso, é a coisa mais fácil do mundo. E não deixe para depois, que é sempre assim, nosso pensamento, doutor, quando a gente está assistindo uma coisa legal no YouTube, é assim, eu vou deixar o like, mas vou deixar depois. Só que o like tá ali, olhando para ele. E depois ele esquece. Esquece, rapaz, porque quando acaba, esqueceu. Então, assim, Tem de
se inscrever logo, ativar o sininho para chegar todas as coisas que você gostou do podcast, você vai ver outros parecidos. Perfeito. Eu adoro o YouTube, viu? Eu não vejo mais TV aberta praticamente, só vejo o YouTube e os conteúdos que eu gosto. Porque a gente consegue escolher. Triar, né, o que a gente gosta. E dando o like, você, como você falou antes, né, você mostra para o algoritmo que aquele tipo de comunicação que você gosta vai chegar coisas parecidas com aquilo para você. As pessoas ainda não entenderam que o algoritmo ele é modulado para cada pessoa. Sim. Então, quando a gente fala assim, o algoritmo do YouTube, não, o seu algoritmo no YouTube. Exatamente. Na verdade é isso. O que aparece para mim não é o que aparece para você. Sem dúvida. Porque ele vai entendendo a retenção, o tempo de exibição, o que você está assistindo, está dizendo que aquilo é relevante, tá entendendo? Perfeito, sim. E também o que você dá dislike, você também está mostrando, olha, eu não quero mais ver isso. Aí o YouTube, opa, já entendi, não vou passar isso de novo para você. Então, a interação com o que a gente gosta e não gosta é fundamental. Então, deixa esse recado para você, não só para o Mad Media, mas para você educar o seu algoritmo, para mostrar para você coisas que você gosta. E não ter aquela sensação que muita gente tem, o YouTube tá chato, ficou chato, só tá aparecendo coisa que eu não gosto. Claro, você não tá interagindo com nada. É simples assim. Valeu, minha gente. Obrigado, doutor, mais uma vez. E valeu, pessoal. Um beijo. Até o próximo episódio. E não esqueçam de seguir a gente também no Instagram, viu? @MadMediaCast. É isso aí. Um beijo, beijo. Até a próxima. Valeu.